Fala, galerinha do bem! Tudo bom com vocês? Como havia prometido, né? Após aquele vídeo numa pegada mais profética e religiosa, a gente hoje vai começar um pouquinho mais voltado para a área da geopolítica, tendo como foco a guerra que está acontecendo no Oriente Médio. Para começar, a gente tem que fazer uma análise básica. Sempre o mundo teve um xerife. E o xerife foi Egito, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Países Baixos, Reino Unido, e desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tornou-se esse xerife do mundo. É bom, eu costumo dizer que na geopolítica nada é bom ou é ruim, depende do ponto de vista. Eu, particularmente, eu prefiro ter os Estados Unidos como xerife do mundo do que a China, o Irã ou algo do tipo. Então, levando em consideração que o mundo tem um xerife e que por mais que essa história de minoria seja bonitinho e tal, de fato, quem manda é quem tem o poder da bala. É quem está sentado em cima de 11 porta-aviões, 5.000 ogivas nucleares, um exército poderosíssimo, uma aeronáutica que não tem outro igual, entendeu? Então, isso faz com que os Estados Unidos seja o xerife do mundo, junto com o seu PIB que beira os 30 trilhões de reais no ano. Tá bom? Dito isso, vamos tentar entender quais foram os passos anteriores e o que levou os Estados Unidos a fazer isso. No nosso vídeo passado, a gente tratou muito de uma profecia autorrealizada. Em síntese, né, o governo foi eleito para fazer com que a profecia daquele grupo religioso do qual ele faz parte, ou do qual colocaram ele no poder, essa profecia se autorrealizasse. Só que agora vamos olhar pela vertente geopolítica, deixando um pouco de lado essa questão profética e essa questão religiosa. Se você for observar, antes do Trump fazer a invasão ao Irã, ele fez a invasão à Venezuela. E o governo americano ele sempre age em várias frentes ao mesmo tempo. Dificilmente você vai ver um objetivo principal. Sempre são vários objetivos. Por exemplo, quando os Estados Unidos invade a Venezuela, tira o Maduro do poder, ele mata dois coelhos numa cajadada só. Porque ao mesmo tempo que ele aumenta o seu suprimento de petróleo para o seu plano seguinte, você já vai entender, ele diminui o petróleo que era exportado para a China, porque a China era o maior cliente da Venezuela, né, do Maduro. E ele já aumenta o seu estoque de petróleo, diminuindo o estoque da China e se preparando para possíveis choques energéticos que viriam da sua próxima ação, que essa ação foi a invasão do Irã. O Irã tem potencial atômico nuclear? Até onde se sabe, não. Por mais que enriqueça o urânio desde 2003, até onde se sabe, não tinha nenhuma ogiva nuclear pronta, né? Onde nós sabemos, tinha cerca entre uns 450 e 500 quilos de urânio, que seriam necessário, ou melhor, o suficiente para fazer cerca de 11 ogivas nucleares, mas não tinha nada pronto. E se tivesse algo pronto, ele conseguiria atacar qualquer cidade do território americano continental? Também não, porque não disponibiliza dos meios necessários para fazer uma ogiva viajar do Oriente Médio até a América do Norte. E por que os Estados Unidos interveio nessa situação? Como falei, os Estados Unidos é o xerife do mundo, funciona como se fosse de fato uma polícia do mundo. E até certo ponto é positivo, é necessário que tenha ordem, sempre é assim, sempre tem um líder. E as coisas nem sempre são esse jardim de flores lindas, esse sonho utópico. Só que o Irã já nasceu com a proposta de destruir Israel, né? Israel é o maior aliado dos Estados Unidos do Oriente Médio e é a única democracia pujante. Por mais que você olhe os países do Golfo ali, por mais que tenham países extremamente bem-sucedidos, como a Arábia Saudita, o Bahrein, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, eles não são democracias propriamente ditas. Eles são monarquias absolutistas, entendeu? Veste uma roupinha bonita ali, coloca alguns eventos bem interessantes, como Copa do Mundo, futebol gastando bilhões, para passar uma imagem mais bonita, uma imagem melhor. Foi investido rios de dinheiro, né, para que tivessem ali cidades magníficas, como Dubai, como Doha, entre outras cidades ali que têm atraído o turismo mundial. E, diga-se de passagem, esse turismo ele tem sido muito afetado pela descrença na segurança, né?
porque ninguém vai pagar uma fortuna para passar férias ou uma semana, 2 semanas lá no Burj Khalifa, podendo qualquer hora um drone iraniano chegar e se chocar contra o apartamento que você está hospedado, né? Então isso afetou muito. E aí a gente começa a fazer algumas perguntas interessantes, né? Eu acho que sempre que acontece qualquer conflito, o medo que se tem é uma escalada para uma terceira guerra mundial. Parece que houve assim um desejo, uma tara, não sei explicar o que, para que ocorra uma terceira guerra mundial. Qual a minha concepção disso? Para mim, a terceira guerra mundial, ela começou no dia, se não me engano, 22 de fevereiro, ou 24 de fevereiro de 2022, que foi o dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia. Porque a partir daquele momento ali, é a Rússia contra a Ucrânia. Não, meu amigo. São os 32 países da OTAN que fornecem material bélico, financiamento para a Ucrânia. Se fosse a Ucrânia sozinha, aquilo ali já tinha se acabado há muito, mas há muito tempo mesmo. Da mesma forma que agora, tá o Irã, Estados Unidos, tá Irã, Estados Unidos, Israel, já atacaram o Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Então só ali já tem cerca de 12 países a começaram a atacar a Turquia. Então, o que nós temos de conceito de guerra mundial foi uma guerra, duas guerras, né, que aconteceram ali praticamente dentro da Europa. E se vacilar com a quantidade de países bem semelhante às que estão envolvidas hoje nos dois conflitos, tanto da Rússia e Ucrânia, quanto Israel, Estados Unidos e Irã. Tá bom? Então, partindo dessa perspectiva de guerra mundial pelo envolvimento de países em quantidade dos mais variados continentes, já aconteceu, já está acontecendo diante dos nossos olhos. Estilo a Guerra Fria, né, que nunca esfriou de fato, sempre foi quente, né? Mas o interessante observar sobre essa perspectiva é que o que nós não temos ainda são duas potências nucleares se enfrentando diretamente. Tem os seus proxies, né? São guerras por procuração. A Rússia ou a China ajudam o Irã, mas não diretamente. Não houve ainda um embate entre duas potências nucleares propriamente ditas, com muitos ogivas nucleares, se batendo uma com a outra. Isso não ocorreu ainda e espero que não ocorra. É possível? É possível. Cleiton, e por que, que a China e a Rússia não entram para ajudar o Irã? É uma conta fácil. Por mais que o Irã seja o suporte de ambas no Oriente Médio, mas a parte financeira conta muito. Então, hoje, tanto para a Rússia como para a China, é mais barato deixar o Irã queimado do que salvar o Irã. Porque a Rússia está atolada desde 2022 naquela guerra ali que pode perdurar por muito tempo ainda. A China tem a maior marinha do mundo, mas com muitas aspas, né? É a maior em quantidade, mas passa longe de ser melhor em qualidade. E sem contar que a marinha chinesa ela é muito fácil de ser bloqueada pelas circunstâncias que existem hoje, né? Por isso que a China tem toda aquela sede no mar sul da China. E a China também tem um problema bem maior para se preocupar, chamado Taiwan, que de fato é o calcanhar de Aquiles da China e que possibilitaria a China poder fazer uma expansão marítima maior do que ela já tem hoje e, de fato, fazer com que a sua marinha pudesse projetar poder nos outros continentes e nos outros oceanos. Hoje a China fica muito resumida ali ao seu quintal. O que não vai impedir de mandar material bélico, mandar quantidade de mísseis, mandar questão de informação, geolocalização, isso aí com certeza já deve estar até acontecendo. Mas aí entrou um fator bem interessante, que foi o bloqueio do Estreito de Hormuz. Se você for olhar lá no mapa, você vai ver como se fosse um bracinho do oceano, né? Onde os navios petroleiros eles entram para abastecer os seus navios, né, de petróleo ou gás natural e voltam novamente para pegar o oceano de volta. E nessa área tem uma área de cerca de 40 quilômetros, que parece muita coisa, mas no oceano é pouquíssima coisa, que é o chamado Estreito de Hormuz, que é controlado pelo Irã. Né? Fica bem na fronteira do Irã ali, né? Fica dentro das águas do Irã, digamos assim. E esse estreito está bloqueado, há relatos que tem minas aquáticas lá, tem tido ataque a petroleiros, e por lá passam 20% do petróleo do mundo. Se for contar a questão de gás natural, o poder energético passa lá é gigantesco, numa área muito estreita
do planeta Terra. Só que aí tem um detalhe bem interessante, é porque a própria Arábia Saudita, ela tem um oleoduto que liga de um lado para o outro, corta no país. Para quem é maranhense aqui, eu vou dar uma ilustração. Como é que seria esse oleoduto? Lembra daquele cano grossão que tem quando vai chegando em São Luís? É algo naquele estilo ali. E só esse oleoduto da Arábia Saudita, ele é capaz de transportar ali, por dia, 5 milhões de barris de petróleo. Então só ali já dava para abastecer bastante coisa. Fora que os outros países também têm seus oleodutos, fazendo com que, em vez de ser passado ali pelo Estreito de Hormuz, seja desviado para o Mar Vermelho, onde a galera pode pegar os navios e abastecer. E sem contar que cada país tem a sua reserva de petróleo, e reserva gigantesca. Daqui que essa reserva for acabar, isso já durou, um mês, 2 meses, ou talvez até mais. Só que tem muita gente safada, pilantra, né? Que aproveita dessa situação. Você já veio para todo lado, aumentou o petróleo, aumentou a gasolina, aumentou o diesel. Os impactos não são suficientes para isso ainda, né? Só basta você olhar aqui se você tem um estoque. Agora, é óbvio que quando esse estoque acabar, de fato, vai haver um grande acréscimo, né? Podendo, quem sabe, o barril de petróleo chegar aí a 150 ou até $200, tá bom? Mas, dito isso, a gente nunca tem bola de cristal. Mas uma guerra mundial hoje, ela não é interessante para ninguém. Nós vivemos um mundo capitalista, onde todo mundo quer vender. A China, ela seria um jogador, um player muito importante nesse jogo. A preocupação da China é em fazer sua nova rota da seda, em continuar produzindo, sendo a fábrica do mundo, exportando para todo mundo. E uma guerra mundial hoje acabaria com a sua indústria, bagunçaria tudo, deixaria o mundo em ruínas. E por mais que as impressoras possam ser ligadas, o capitalismo ele vive num momento de reset. Então, para fazer um plano Marshall, não só europeu, mas um plano Marshall mundial, hoje seria muito caro, né? Então, guerras nunca são interessantes para ninguém e muito menos para quem está em expansão. Levando em consideração que o objetivo do Partido Comunista Chinês é chegar a se tornar a maior potência mundial em 2049, seria um baque muito grande dentro da sua projeção. E eles trabalham a longuíssimo prazo. A Rússia, como falei, da mesma forma, tem seus objetivos ali, expansionistas e de proteger a sua fronteira ali, que foi muito abalada pela cortina de ferro, né, pós a queda da União Soviética. Então, dito isso, é improvável, no entanto, não é impossível. Né? Não é impossível, porque vai que é enviado um míssil errado, um míssil cai em qualquer país da OTAN ali na Europa, eles ativam o artigo 5º do Tratado da OTAN, que é que se um país da OTAN for atacado, todos vão responder juntos, mas eu acho improvável. No entanto, porém, todavia, acredito que a partir do momento em que a China invadir Taiwan, meu amigo, aí de fato essa possibilidade de guerra mundial ela torna-se mais real, porque vai causar um impacto maior na geopolítica do mundo, vai incomodar muita gente e é possível de fato que sim, nessas circunstâncias ocorram. O que não quer dizer que, como eu falei para vocês, é uma análise que, com base em dados, com base naquilo que a gente vê. E o Brasil, nessa história toda, como é que fica o Brasil? Cara, o Brasil hoje ele tem um governo que difere da grande maioria do seu povo, né? Então é um negócio meio estranho, né? Um governo que não tem a aprovação do seu povo e que tem se posicionado sempre do lado ruim da história. Né? Nos últimos anos aí, o Brasil permitiu que os navios iranianos atracassem na costa brasileira contra os nossos vizinhos aqui americanos, né? Sendo que todo mundo sabe o quanto é maléfica essa associação. O Brasil hoje faz parte de um bloco econômico que é o BRICS, no qual o Irã também faz parte, no qual a Rússia também faz parte. Então hoje a gente está de um lado um pouco complicado da história. E para complicar mais ainda, né, nós estamos no quintal dos Estados Unidos. Hoje nós temos uma marinha totalmente irrelevante. A nossa força aérea hoje, ela tem como seu grande cereja do bolo os caças Gripen, né, que foram comprados, se não me engano, no governo da Dilma e nunca foram entregues todos ainda. Só que essa quantidade de caça que o Brasil tem hoje, sem defesa antiaérea, é insignificante, né? Deus defenda em uma circunstância de guerra, o que adianta tu ter caça e tu não ter defesa antiaérea nem de curto e nem de longo alcance? Eu acho que a única defesa antiaérea que a gente tem é o ACHO 2020, né? Defesa produzida pelo próprio Brasil, mas não aguentaria, meu parceiro. A gente não aguentaria. Falando dos Estados Unidos,
o Irã, que é extremamente bem preparado, ele não aguentou, imagine a gente, né, nessas circunstâncias catastróficas que nos encontramos hoje. Então, dito isso, vamos orar a Deus para que tudo se resolva da melhor forma possível e que não cause nenhum impacto no Brasil, porque senão, meu irmão, a coisa fica feia para o nosso lado. Tem algumas conspirações aí sobre entrega de urânio para o Irã, algumas coisas que não foram confirmadas, né? Mas o negócio pode ficar feio para a gente. Então vamos orar para que permanecemos na paz e no amor, tá bom?